tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de novembro de 2015. É uma quinta-feira, o verbete de número 3.576. Ele tem 5 páginas, 39 logias e 15 máximos. O tema, gargalo do pré-epicom, e foi elaborado segundo a especialidade experimentologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Lilian Zolé. Lilian Zolé, ela é graduada em psicologia e fisioterapia, pós-graduada em saúde pública e terapia cognitivo-comportamental. Ela é brasileira, natural de Guarapuava, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente em Conscienciologia desde 2004, co-organizadora do livro Acoplamentarium Primeira Década, que foi publicado em 2013, coautora do Manual do Acoplamentarium, que foi publicado em 2011, Terapia Cognitivo-Comportamental em Crianças e Adolescentes, em 2014, autora do livro Parapsiquismo na Infância, que foi publicado em 2014, e Acoplamento Energético, publicado em 2015. E ela é tenepsista desde julho de 2006 e epicom desde abril de 2014. O gargalo do pré-epicom é o período de auto-reavaliações e superações críticas, demarcando a transição da fase inicial incômoda e instável à fase posterior madura e estável do candidato homem ou mulher, quanto ao autoepicentrismo consciencial. Na pensenologia, nós temos o holopensene pessoal do epicentrismo evolutivo, o abertismo autopensênico, o materpensene parapsíquico, a autoverificabilidade permanente da pensenidade pessoal. Na fatologia, nós destacamos o gargalo das reciclagens intraconscienciais inerente ao patamar evolutivo do epicentrismo consciencial, a assunção dos trafores parapsíquicos pessoais, a autoavaliação realística dos trafares e trafais, o planejamento autoevolutivo para a superação de trafares, a postura pessoal de desdramatização quanto às autorreciclagens, a representatividade pessoal no grupo evolutivo, a assunção da liderança interassistencial na comunidade conscienciológica cosmoética internacional, que é a nossa CCCI, o perfil pessoal de aglutinador de consciência, a análise da autocoerência no dia a dia, os tabus relacionados ao parapsiquismo, o epicentrismo consciencial, as dinâmicas parapsíquicas realizadas na Associação Internacional do Centro de Autoestudos da Conscienciologia, que é o CAEC, a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, que é a ACIP. Na parafatologia, a priorização quanto ao estado vibracional profilático, a sinalética energética parapsíquica pessoal mapeada e aplicada diuturnamente, a lucidez perante as experiências fora do corpo, a identificação do assédio interconsciencial e a agilidade na condução do desassédio, a utilização das habilidades parapsíquicas de modo cosmoético, resultando na ampliação das parapercepções, a autopersistência na aplicação das atividades energéticas, o incremento das energias e das solicitações de assistência na TENEPS, as sincronicidades, as orientações extrafísicas nas etapas do desenvolvimento do epicentrismo consciencial, o valor inestimável das autocomprovações dos parafenômenos para a própria consciência. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo epicentrismo, que, concernente à epicentrologia, a verbetógrafa enumera 20 condições ou posturas pessoais específicas para a conquista do epicentrismo consciencial, as quais podem ser desenvolvidas por todas as consciências interessadas na liderança interassistencial. Na remissiologia, nós destacamos a autolucidez parapsíquica, epicom lúcido,
gargalo evolutivo, liderança multidimensional e pré-EPICOM. O gargalo do pré-EPICOM é a condição evolutiva imposta à consciência durante a jornada proexológica, propiciando autorreflexão e autoposicionamento quanto ao atual nível evolutivo. Você está na condição de pré-EPICOM? Qual o nível de aplicação teática do autoepicentrismo consciencial? Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes de referência. Agora a gente vai ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Haganin e Socorro Frazão. Crise, conflito, escagem, assédio, patamar, viragem, liderança, superação, maturidade, insegurança, epicentrismo, autorreflexão, inventariologia, autocomprovação, experimentologia, autoverificabilidade, autoposicionamento, intraconscienciologia, interassistenciologia e autoconscienciometria. Eu ia falar autoconscienciometrologia, que daria no mesmo, né? E a gente sempre pergunta, sempre no início assim, da tertúlia, a gente faz aquela pergunta clássica, né? E a gente não vai deixar de fazer com você. E a gente queria saber, assim, o que te levou a fazer esse verbete? E eu sempre pergunto também os bastidores, sabe, da escrita do verbete. Como é que foi elaborar esse tema em verbete? Né? Se caíram fichas? O que aconteceu durante a elaboração do verbete? Tá. Então, essa temática, o objetivo é expor, é esclarecer os possíveis fatores dificultadores dessa jornada ou dessa caminhada do epicentrismo consciencial. Para isso, eu vou trazer algumas experiências pessoais e também aí dos meus colegas, né, que queiram comentar, né, algo nesse sentido. Durante a escrita desse verbete, na verdade, eu escrevi 2 verbetes em conjunto, que foi a parapreceptoria epicentrológica, e daí veio a ideia do gargalo do pré-EPICOM. Então, eu fui escrevendo os 2, né? Um falava do amparo em si, do EPICOM, e o outro eu fiquei pensando, poxa, como é que foi a minha jornada até chegar no epicentrismo, né? Então, começou a vir várias ideias, principalmente na tenepsis, rememorações, eu fui verificando anotações minhas, pessoais, né? E aí eu achei bacana trazer essa experiência, porque muitos de nós estamos, né, passando por isso, e vale a pena a gente desdramatizar essa condição. Quando um fala, né, o que passou, parece que aquele, às vezes, pode estar passando pela mesma dificuldade ou pela mesma vivência, parece que aquilo dá um conforto ou uma motivação para você continuar ou se motivar ainda mais a alcançar esse neopatamar evolutivo. Então, é nesse sentido. Vamos, então, aqui às primeiras perguntas dos teletertulianos. Em Fatologia, página 8, segunda linha. Qual é o principal ou um dos principais fatores impeditivos da assunção dos trafores parapsíquicos pessoais na média dos pré-epicões? Eu vejo, o que eu observo é uma visão trafarista ainda. Por isso que a pessoa não consegue aplicar, primeiro, não consegue observar em si os seus talentos, as suas habilidades, e por ela não conseguir observar essas suas qualidades, os seus trafores, ela também não consegue fazer ações com eles, né? Então, eu vejo que o gargalo maior aí é a questão dessa visão ainda de autoestima muito baixa, ou de um trafarismo em si, que pode ter inúmeras bases ou raízes. Pode ser a baixa autoestima, como pode ser também o orgulho, a arrogância. Então, tem várias linhas, né? Somos todos complexos, né? Mas eu vejo que talvez seja nessa linha. Em Fatologia, página 8, oitava linha. Quais as suas principais dicas para o assentamento do pé de meia, atualmente com esse turbilhão de incertezas econômicas e políticas? Caramba! Você precisa de um assessor financeiro agora, está do meu lado. Everaldo Bergonzini, né? Mas assim, o que eu posso falar? É muito importante a gente fazer um planejamento econômico-financeiro. Isso a gente já todo mundo sabe, né? Mas exige organização, não é isso? Exige disciplina. Então, tudo isso passa, é uma questão muito intrafísica, o dinheiro. Porém, é um paradoxo, né?
o dinheiro, ele se movimenta, claro, da questão material, mas também ele tem muita questão energética envolvida, né? Exige da pessoa uma segurança pessoal, até para se vender dentro do mercado de trabalho, uma ousadia na sua profissão, né? Uma disciplina em saber o que as contas em si. Então, tudo isso, estou fazendo o link com o verbete, né? Tudo isso passa pela formação do epicentro consciencial. Então, por que é essencial ter pé de meia? Para você ter maior disponibilidade assistencial. O ideal é a pessoa já ter como se bancar as suas GESCONs, bancar as suas viagens, ela não ter mais esses problemas ou conflitos na sua cabeça, porque esses conflitos econômicos financeiros, elas podem, geralmente elas ocasionam uma ruminação mental. E a pessoa só pensa no bendito problema financeiro, não é isso? E acaba esquecendo multidimensionalidade, acaba esquecendo outras questões mais sutis, né? Nuances. Então, por isso que é importante o EPICOM já ter uma estabilidade em várias áreas da vida dela. É não desviar do prioritário, isso. Né? Agora, se você quer, ou se você possui uma dificuldade em planejamento econômico-financeiro, hoje tem cursos dentro da Conscienciologia, tem na Apex, tem um curso em EAD, né, sobre a temática aqui que eu não estou lembrando, mas empreendedorismo ou questões financeiras, né? Só procurar na Apex, tem um curso, enfim, tem outras palestras, enfim, no IPC, na Aracê. A Aracê trabalha muito essa questão do empreendedorismo, planejamento, né? Então, existem sim ferramentas que podem auxiliar você. Na IEC também não tinha um curso? Terminou, então. Na Fatologia, página 8, 13ª linha. Poderia nos citar alguns dos principais tabus relacionados ao parapsiquismo? Por que eles estão tão entranhados na mentalidade das consciências de um modo geral? Eu vejo assim que o tabu do parapsiquismo alguns, né, eu vou colocar aqui, a pessoa achar que ela sempre tem que acertar. Então, por ela ser parapsíquica, ela tem que acertar ou tem que interpretar 100% os parafatos. Então, isso é um mito. A gente possui dificuldade, sim, existe uma dificuldade de interação entre a consciência e a consciexis. Então, também tabus de desvalorização do parapsiquismo, ou também da supervalorização, né, do parapsiquismo. Então, as pessoas, nós ainda somos muito imaturos nessa área. Então, a gente está começando, eu vejo que a Conscienciologia, ela começou a desenvolver a questão da próprio princípio da descrença dentro do parapsiquismo. Antes a gente era crente, não era isso? Então, tem muitas questões religiosas, místicas, tudo isso são raízes, né, de vidas passadas e da própria atual vida. E que a gente, pouco a pouco, vai burilando, vai compreendendo, vai aplicando a cosmoética. Então, por isso que é importante para aquelas pessoas que querem desenvolver ou querem alcançar o patamar do epicentrismo consciencial, reavaliar essas questões de tabus, repressões, dificuldades de refutações, de criticidade, dificuldade de receber feedback, né, e qualquer coisa nesse sentido. Oi, Lília. Como é que funciona na prática aqui na CCCI para a pessoa que quer ser EPICOM? A pessoa tem que se candidatar, ela é escolhida? E assim, quais seriam os requisitos mínimos que a pessoa tem que ter para ser um EPICOM? Excelente pergunta. No verbete, você vai ver que na parte da argumentologia, eu coloquei 20 condições e posturas, tá? Essas 20 posturas, eu retirei do próprio comunicado do Conselho de EPICONs, que ele está disponível a qualquer pessoa pelo site da Unicim. Tá? Então, vocês podem entrar no site da Unicim e vai ter um item que é Conselho de EPICONs. Do Conselho de EPICONs tem várias atas e nessas atas tem uma escrita que é o comunicado de formação de epicentros conscienciais. Tudo bem? Então, eu só vou explorar alguns itens. Esse comunicado, você vai ver que ele é lá de 2000 eu acho, se não me engano, 2008, 2010, né? Hoje, nós estamos modificando esses critérios, no sentido de burilar essas informações, esclarecer mais as pessoas sobre essas condições, e também foi aumentando
os cursos, o aperfeiçoamento, até dentro dos nossos cursos da CCCI. E por isso também modificamos alguns critérios do Conselho de EPICONs, tá? Então eu vou ler alguns, pode ser? Para a gente ir debatendo. Então, primeira coisa, primeira dúvida. Como eu quero ser EPICON, o que eu faço? Então, a primeira coisa, existem duas possibilidades hoje, tá? Uma é as pessoas, elas são observadas pelos EPICONs que já estão formadas. Nós temos 36 EPICONs hoje. E a gente, durante as dinâmicas, durante os cursos, as tertúlias, apresentações de tertúlias, né? A gente vai observando. A gente é como se fosse um olheiro de talentos, tá? E ali você vai vendo aquela pessoa que sobressai, aquela pessoa que aglutina pessoas, aquela pessoa anticonflitiva, ela tem uma índole já assim, e ela consegue convergir os talentos das demais pessoas. Ela não está pensando só nela em si, no seu crescimento pessoal, mas através da sua franqueza, ou através do seu trabalho, da sua especialidade, ela consegue convergir mais pessoas para o trabalho. Então, isso é uma característica que ela já está exercendo o epicentrismo, ok? Então, essa questão de já ter uma maturidade consciencial, maturidade até de idade, isso é muito importante, né? Então, ela já tem, assim, ela já consegue sair bem de pressões intrafísicas. É uma pessoa que ela não é aquela famosa fofoqueira ou coloca incêndio a mais, né? Ou aumenta a fogueira, né? Porque o EPICON é justamente para isso. Eu vejo que uma das grandes características de ser EPICON é ser mediador. Então, a gente anda sempre no fio da navalha da cosmoética, né? A gente vai lidar, sim, com conflitos grupais e cada vez mais eu vejo que isso é inevitável, porque faz parte do processo da assistência e da reurbanização. Tanto os grupos internos do nosso trabalho, quanto grupos externos. Então, vai fazer parte. E, para isso, a pessoa tem que estar preparada, psicologicamente, energeticamente, ela tem que estar emocionalmente, tem que ser uma pessoa mais tranquila, né, nesse aspecto. E aí eu vou colocando algumas questões, né, que vale a pena. Autodesassedialidade. Então, ela tem que estar pronta para a questão, primeiro, identificar a sua autopensenidade. Olha só, estamos falando de EPICON, né? O pré-EPICON está se preparando para se tornar um EPICON, né? Então, é importante a pessoa começar a observar que é assim, o EPICON, como ele vai trabalhar com conflitos, ou com auxílio, né, de encaminhamento de pessoas para a sua PROEX, para a sua especialidade proexológica, ele vai trabalhar também a pensenidade das pessoas, e aí entra a patopensenidade, correto? É como se ele evidenciasse ou trabalhasse em conjunto com a pessoa, refletisse junto o que ela poderia melhorar aqui dentro da sua pensenidade para ela progredir mais rápido, correto? Mas para essa identificação é necessário ela identificar em si essa pensenidade. Então a pessoa ela tem que estar muito nítida, ela tem que realizar realmente essa autopesquisa mais aprofundada sobre a realidade. E também, um dos outros motivos, ou de um argumento que eu acho fundamental, é que quando você vai realizar o heterodesassédio, geralmente, ou algumas vezes, você vai trabalhar com traços ou trafares muito parecidos com o seu. E se você não souber lidar com isso, você cai junto. Então, é muito importante ter essa força pessoal, saber os seus limites de assistência, ter segurança do que você está fazendo melhor, que você não é o perfeito e nem quer ser perfeito, não existe isso, né? Mas que você realmente está pensando nas consciências. E tem trafares, que você não resolveu em você. E vai ter grupos que vão solicitar a tua assistência. E aí, como é que fica o conflito, né? Então, nessa hora, tem que ter a maturidade de reconhecer. Opa, eu também preciso de ajuda, vamos trabalhar aqui ombro a ombro, eu posso errar, né? Então, é muito importante isso dentro da liderança interassistencial. Eu vou passar, porque senão eu vou falar muitos 20 itens. Pode, né? Depois... falar, não tem problema não. Então tá. Se eu falar muito, você me Se corta. chegar muito, tem perguntas aqui, mas por enquanto ainda está sob então controle. Tá, na hora, qualquer coisa eu te aviso. Tá? Que eu tenho um traço que é não, pode falar. Pode falar. Até é bom, porque esclarece logo no início, né? E a questão também, aí entra o item 2, né, para vocês acompanharem da argumentologia, é a questão do autorado. Quando a gente está falando de EPICON, é uma pessoa que ela já tem resolvido consigo mesma a sua especialidade. Ela não tem dúvida do que ela veio fazer nessa vida, qual a sua especialidade, quem ela é. Isso ela já trabalhou.
que está nessa questão do pré-EPICOM. Então, isso é importante a gente colocar. Essa é a fase do pré-EPICOM. Então, quando a pessoa ela assume, não, a minha especialidade é essa. Então, é parapercepciologia. Nem todos os EPICOMs possuem como especialidade principal a parapercepciologia. Convenhamos que para ser EPICOM é necessário ter uma desenvoltura parapsíquica, porque vamos trabalhar diretamente com energia e com fenômenos parapsíquicos. Então é inevitável, correto? Mas o que eu estou falando é aquela especialidade maior. Então tem pessoas que vão trabalhar com programação de vida, específico. Outros vão estar na área lá da... sei lá, que nem a consecutivos, né? Retrocognição, tema específico, né? Vai ver vidas passadas. Sim, que é parapsíquico. Mas é um parapsíquico realmente essa minha, né? É porque pensar, mas assim, outras questões, mental somática, pensa aquela na pessoa, Dulce que está na enciclopédia, né? E outros autores, né? E que estão aí encabeçando, né? Então eu vejo assim, e aí é importante vocês verem aquela listagem de especialidades da Conscienciologia e verificar qual delas você possui maior afinidade. Né? Então, isso é muito importante. Então, cada EPICOM é importante ter a sua especialidade definida, o pré-EPICOM, né? E ele já tem que estar atuando nessa especialidade. Quando eu falo atuar, não é só fazer curso. Isso eu acho que vale a pena esclarecer. Não é você ficar passivo, recebendo as orientações, que eu acho fundamental para o nosso crescimento, eu acho que faz parte de todos esse processo, mas a pessoa ela já tem que estar num outro patamar. Ela já tem que estar expondo a sua autopesquisa, ela já está aglutinando pessoas para convergir, aumentar aquela pesquisa. Então, aí que a gente começa a ver a liderança da pessoa, o funcionamento dela. Tem que mostrar uma certa independência intelectual, assim, né? O para-intelectual, multidimensional. Isso, uma autonomia, né? Então, isso é muito importante, porque vai exigir do EPICOM cada vez mais isso. Mas, olha só, é importante colocar. Sempre haverá um momento de qualificações, atualizações, de a gente ser sempre aprendente, que até é um dos itens, né? Isso é inevitável na nossa caminhada evolutiva, porém, para o pré-EPICOM deve observar assim, quais os resultados eu já possuo nesse momento? O que eu posso fazer com o que eu já tenho de bagagem? O que eu posso já retribuir dos meus aportes recebidos, né, nessa vida? Então, ele já está focando nessa retribuição. Ele não está procurando a sua especialidade, entende? Ele já está num outro foco. Eu quero retribuir. Eu quero escrever verbete para retribuir, porque eu já tive bastante conhecimento até agora, né? Então, é nesse sentido. Então, o autorado é de verbetes, artigos conscienciológicos, manuais, livros e assim por diante. Esse critério não quer dizer assim, a pessoa, se não tiver um livro, não pode ser EPICOM. Não, gente. Hoje, dentro do Conselho de EPICOMs, nem todos os EPICOMs têm livros, ok? A gente, eu acho que falta poucos para serem todos verbetógrafos, que a gente correu atrás, porque isso é uma meta principal, acho que para todos nós da Conscienciologia. E como o EPICOM é uma representante da Conscienciologia, ele tem que sim. Aí é a minha opinião, né? Uma meta, né? Ou deveria ter uma meta, né? Eu acho que tem mesmo. Eu acho que como a gente está levando a Conscienciologia, está fazendo esse desassédio, a gente é o primeiro que tem que fazer força para essa escrita, para a gente estar dentro da verbetografia, estar dentro aqui do tertuliário, debatendo, isso faz parte, tá? Aí cada um tem um ritmo, cada um tem, né? E assim vai. Mas eu, Lilian, eu vejo assim que é muito importante fazer isso. Então, mas a escrita de livro não é obrigatório, entende? Existe uma flexibilidade dentro desses critérios. Mas, claro, um critério mínimo, artigos, né? O próprio verbete, eu vejo que a gente tem que correr atrás disso, né? Não dá para assim, te dou maior negligenciar, apoio, né? Te dou maior apoio. Essa questão. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, elas, às vezes, eu converso com muitos pesquisadores, quando eu falo pesquisador, são alunos, né? Alunos pesquisadores, eu gosto muito desse termo. E muitos me colocam assim, que gostariam muito de ser EPICOMs. E eu incentivo demais, eu sou uma pessoa que eu vejo assim, que eu fui incentivada e eu vejo que é por aí. A gente tem que incentivar o crescimento e tem muitas pessoas boas da CCCI e é inevitável o patamar do epicentrismo consciencial. A gente só não sabe o tempo. Cada um vai ter um tempo, mas eu acho que é inevitável dentro da nossa condição evolutiva.
Mas é importante a gente esclarecer assim, que não adianta também você focar apenas no parapsiquismo. Tem gente que quer ser EPICOM e está tudo certo com isso, e aí ele dedica 100% em parapsiquismo, né? Só que aí ele esquece de retribuir o que ele já tem de talentos. Isso eu vejo muito. Então, ele não escreve sobre as experiências dele. Então, ele foca nele e no crescimento dele. Não está errado, mas também não está 100% correto, ao meu ver. Então, se ele quer realmente alcançar essa questão do epicentrismo, há necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo. E isso já é um gargalo. Já é. Porque o epicentrismo cada vez mais vai requer isso. Levar tudo do jeito. Então, é muito importante a pessoa assim, focar em todas as linhas. Todas que eu falo assim, escrita, cursos de campo para qualificar as suas questões energéticas e parapsíquicas, né? Mas não esquecer disso. Né? Que existe a escrita e que existe, sim, essa questão de dar aula, itinerâncias, né? Então, nessas questões. Convivialidade. Essa eu acho que é um gargalo para todos, não é só para o pré-EPICOM, né? Lilian, deixa eu te fazer um atalho aqui, porque a próxima pergunta seria essa. Falar sobre a convivialidade, última linha, página 10, que tem 3, última linha. Poderia aprofundar o autoposicionamento de antifofoca? Então, na hora de você falar, claro, eu ressalta. Perfeito. A convivialidade, eu acho que é um grande gargalo para todos nós. Mas, para a pessoa que está nessa fase do pré-EPICOM, isso tem que ser assim, a cereja do bolo. Ela tem que prestar atenção em como está o seu autoconvívio e como está o seu heteroconvívio. Primeiro, autoconvívio. Você gosta de você? Você valoriza você? Ou você ainda depende que os outros reconheçam o seu talento, o seu esforço, a sua benevolência ou não, né? Porque aí vai ser um problema. Quando você vira EPICOM, e se você tiver esse traço ainda não trabalhado ou muito ressaltado, o EPICOM, devido à cosmoética, né, ele vai ter que falar verdades, né, para a pessoa, que nem sempre são agradáveis. Não é isso? Para ele desfazer assédios, ele vai ter que se bancar e se posicionar. Então, ele não vai ter reconhecimentos a toda hora, a todo momento. Então, isso a gente vê muito em curso, né? Parece até bonito o cenário, né? Vai lá no curso, SCP-2, acoplamentário, os alunos gostam, não é isso? Mas tem momentos que não é bem assim. Tem momentos em que você vai expor a realidade da pessoa, porque isso a pessoa, o EPICOM, né? Percebeu ali amparo, percebeu um momento, né? E a pessoa não vai gostar. Então, se a pessoa ainda tiver muito o seu olhar de loco externo, ela acaba se assediando nesse processo, né? Então, isso é muito importante. Então, essa é a questão da autoconvivialidade. E da heteroconvivialidade é a questão de como que nós nos comportamos, como que nós nos portamos dentro desse grupo, né? Tanto da CCCI como da SOCIM. Nós somos mais anticonflito, sabemos fazer assim as concessões necessárias, ou ainda nós temos um olhar mais trafarístico das pessoas? Eu vejo, acho que na Orto Pensato do professor Valdo, sobre convivialidade, que ele fala assim, para conquistar a harmonia dentro da convivialidade é necessário concessão, sempre olhar os trafores das pessoas, e os trafares, a gente, ao máximo, tentar assim, eu vou usar a palavra abafar, mas não é abafar, é tentar priorizar esse olhar traforístico, e os trafares você vai auxiliá-lo, se tiver abertura a pessoa, para conversa ou para essa resolução de problemas. E você pega aquele trafar e vai apontar para você, e não vai aumentar isso na pessoa. Eu vejo que isso é assim, essencial dentro da convivialidade, porque eu observo, até dentro da CCCI, que muitas vezes a gente aumenta os conflitos. E nem sempre nós estamos lúcidos para isso. Vocês entendem que a fofoca, às vezes, se torna um hábito da pessoa, e ela não vê aquilo errado? Ela acha que aquilo, nossa, eu estou expondo um trafado, uma pessoa, eu estou sendo, né, crítica, mas ela não está vendo o quanto ela está prejudicando ou aumentando o assédio daquela pessoa, daquele grupo, né?
Então, eu vejo a necessidade de aumentar a autopercepção e também ter esse bom tom do que sempre está nessa conexão com a multidimensionalidade, nessas interações, né? Então, e essa questão da fofoca, eu vejo que temos que estudar mais o que é fofoca. Então, tem gente que acha que a fofoca é contar, sei lá, tragédias. Outro, não. Existem inúmeras fofocas, né? A gente não tem o sigilo pensênico bem desenvolvido, que é o quê? É quando você trabalha num conflito ou escutou o conflito de alguém, você resolve ali. Não leva aquilo para outros grupos, ou para uma pessoa que você adora, ou para amigos. Gente, a fofoca começa com amigo. Vocês já perceberam isso? Aí 2 amigos se encontram. Você viu o que aconteceu? Fulano de tal. E acha aquilo a coisa mais normal do mundo. É como se aquilo ligasse a amizade. E eu vejo que está tudo errado. Entende? Está tudo errado se for assim. Então, o pré-epicom, o epicom, nesse momento, ele tem que estar lúcido para cortar aquilo. Ele tem que estar lúcido para esse sigilo pensênico, porque isso vai dar na própria cabeça dele. Entende? Então, isso é uma das questões que eu vejo que os próprios epicons se esforçam para não fazer, porque não é um hábito que eu digo que está 100% resolvido. E eu vejo que isso é comum, né, dentro de grupos, né? O ato de romper a roda de assédios é justamente isso. É você ter esse seu... Uma coisa que ajuda demais nessa questão de fofocas, de romper o auto e heteroassédio, é a pessoa já ter desenvolvido o seu código pessoal de cosmoética. Quando a pessoa chega nesse patamar, é porque ela realmente quer mudar o comportamento dela. Ela realmente quer mudar o pensamento dela. Então, ela está mais alerta quanto a isso. Então, o CPC é uma técnica que ele já vai burilar esse traço, né? Então, é um remédio, digamos assim, para a pessoa, né? Que ela vai melhorando pouco a pouco. E a questão da postura pessoal de aglutinar consciências. Então, quem faz fofoca, ela aglutina pessoas. Mas qual é a qualidade disso? É impressionante. Quem tem o segredo, ou quer contar algo, não é isso? Ou sabe da vida do outro, do que aconteceu lá naquele grupo que ninguém mais sabe, né? Aí sim, junta vários espectadores, né? Porque quer saber o que aconteceu, né? Então, isso é uma questão instintual, emocional. E aí já denota imaturidade dessa personalidade, né? E a gente tem que fazer o inverso. Como epicom, como é que a gente vai fazer? Se a gente... Epicom é trabalhar com mais de uma pessoa, é trabalhar grupos, né? Como é que a gente vai fazer isso se esse traço ainda estiver latente? Você quer aglutinar pessoas para assédio, né? Para vampirização ou não? Você quer aglutinar para conectar esse grupo com amparadores? Se for a segunda opção, a gente vai ter que realmente trabalhar a ortopensenidade, né? Nessa questão. A questão da cosmoética, que eu já falei, né, que é a construção do CPC, isso é, sim, verificado dentro dos critérios do epicom, né, do possível candidato aí a epicom. Os cursos, então a pessoa ela já ter autoria de cursos próprios na Conscienciologia, a condição de professor itinerante. Uma coisa que eu lembro muito que o Valdo comenta, que quando a pessoa ela sai da sua cidade, vai dar aula em outra cidade ou até mesmo outro país, a conexão com os amparadores aumenta muito. Ela é uma referência da assistência. E muitas vezes ela vai nessas localidades e os grupos que ali estão voluntariando a procuram para resolver problemas, conflitos, tanto pessoais quanto institucionais. Então a gente vai aprendendo a trabalhar com grupos maiores, né? Isso é muito importante. Isso faz parte do pré-requisito, né, do candidato. A disponibilidade. Para você ser epicom, há necessidade de ter uma organização maior na sua rotina diária. Lembra lá, uma vez epicom, as atividades não vão diminuir, gente. Garanto para vocês, experiência própria. Eu achei que era possível isso, sinceramente. Eu achei que eu ia ter uma agenda assim bem bonitinha e que eu ia escrever mais, que agora sim que eu ia, né? Besteira, gente. Aumenta o ritmo de trabalho e é sempre assim. Você tem que tampar buracos. E você vê... Desorganiza, né, a agenda. É impressionante. Faz tudo para desorganizar. Mas, ao mesmo tempo, você vê que isso, gente, não é ectopia. Não é isso que eu estou falando. Porque existe o que eu estou falando, você pode interpretar como uma ectopia,
A pessoa que ela quer fazer muitas coisas, não é isso? Eu já estou falando de um nível de racionalidade que a pessoa tenha ponderação, né? Criticidade. Então, o EPICOM, inevitavelmente, vai atrair mais trabalhos. Por isso, ele tem que saber os limites, tem que estar já estabelecido a agenda tem que estar rigorosa, porque vai ter demandas e pauta extra. Eu me lembro que o Valdo falava assim, cuide das pautas extras. E eu falava, pauta extra, quando eu venho aqui sei lá, no tertuliário, uma pessoa pede para conversar, né? Gente, aumenta 10 vezes mais isso. Às vezes 20, às vezes 30 vezes. E isso faz parte do trabalho. E isso quer dizer que você está trabalhando bem, que os resultados estão sendo bons. E isso que faz movimentar a TENEPS, que faz movimentar a sua atividade como epicentro. Então, cada vez mais vai aumentando a força presencial do EPICOM, e se ele estiver atento para a sua ortopensinidade, atento para a sua cosmoética, né, sabendo dos seus limites e sempre ali trabalhando ombro a ombro e não tendo orgulho de mudar em qualquer momento ou ver que está errado ou não, né, eu vejo que cada vez mais cresce. As pessoas procuram essa pessoa. Então, é muito importante ter disponibilidade, mas para ter disponibilidade vai ter que ter organização. Tá? Docência. A gente comentou, né? Então, seja docente veterano. Então, está pelo menos ali 1 ano, 2 anos, itinerando, já sendo professor de palestra, né? E assim por diante. Duplismo. Isso é essencial. Então, a manutenção da dupla evolutiva exitosa. Por que disso? Por causa da questão das carências afetivas e sexuais. Então, o EPICOM está trabalhando com pessoas. Lembra que nós falamos de conflitos, que geralmente envolve conflitos de grupo, envolve carências, porque os conflitos são carências de várias ordens. Não estou falando aqui que a carência seja apenas afetiva. Pode ser vários níveis de carência, mas é uma carência. E toda carência, a base é psicossoma, correto? Né? Vou colocar nessa premissa, dentro da minha lógica de raciocínio. E se o EPICOM não estiver com esse estofo ou suporte emocional, vai ser muito difícil ele dar 100% das suas energias para assistir. Sempre ele sai com um pouco mais de ressaca. E pensa isso duplicado no seu trabalho. As ressacas vão aumentando, correto? E isso vai gerando o quê? Doenças. Ocasionando e pode ocasionar danos físicos para o próprio epicentro. Então, é essencial esse duplismo no sentido de interação de energias ou troca de energias harmônicas, afetivas e sexuais, que isso equilibra os chakras. Não adianta só manter a ortopensenidade se você não trabalhar essas questões fisiológicas, tá? Então, isso é inevitável. Aí, pode ser questionado, mas a transafetividade, não é isso? Isso é um caminho. Nós não vamos ser transafetivos agora, como pré-epicons, acredito eu. Há necessidade de uma maturidade evolutiva. Existem patamares para isso. Então, a pessoa já passou por essa fase da sexualidade madura e, com isso, ela conseguiu construir bases para ela entender um amor mais puro e uma transafetividade dentro do meu raciocínio. Não existe uma coisa que a transafetividade antes desse domínio satisfatório dá essa afetividade ou troca 2. Então, é um crescendo, né? Estabilidade emocional, né? Então, ela tem que demonstrar essa maturidade. E a gente vê essa maturidade diante da pressão. Não adianta. Quando está tudo bem, gente, todos estamos bem, correto? Quando não há conflitos, todos nós sorrimos, todos nós temos os melhores pensamentos, né? O problema é diante de pressão e de conflito. É diante daquela situação que vão colocar vocês, assim, na parede, literalmente, que vão mensurar a sua cosmoética, intra e extrafisicamente, cada vez mais vai ficar mais apertado, né? a nossa manifestação, digamos assim, como epicentro, fica mais evidente os seus comportamentos, a sua intenção, né? Porque está trabalhando mais. Então, é necessário a pessoa trabalhar muito essa estabilidade emocional. E eu vejo que uma solução para isso, e que existe dentro da conscienciologia, é a questão da consciencioterapia e conscienciometria. Eu vejo que ainda existe um gargalo de compreensão da autoconsciencioterapia ou da heteroconsciencioterapia. Muitas pessoas buscam a OIC, a consciencioterapia, quando estão com problema.
Já pensaram nisso? Que nem, eu estou passando por um problemão, não consigo resolver, né? A situação já está aqui, a água já bateu, aí ela vai lá, já está nos últimos, né? E busca o OIC. Eu vejo que o pré-EPICOM ele tem que ter uma disponibilidade íntima para fazer isso naturalmente, até mesmo naqueles momentos que ele está bem. Por que não? Por que não estudar na OIC a desperticidade? O fato de provocar crise, né? Ao invés de esperar a crise aparecer. Eu falo isso para ficar mais ombro a ombro, porque senão vai se tornar aquele EPICOM que nunca vai buscar uma terapêutica, vai achar que ele é autossuficiente sempre, que está sempre bom, que domina tudo, e não é por aí, né? Então eu vejo que quanto mais a gente esclarecer sobre isso, que essa renovação é constante e cada vez mais acelera mais, melhor vai ser a qualidade desse novo EPICOM. Né? Então, isso é muito importante, você provocar as suas próprias crises, né, de crescimento. E ser ousado em suas metas, mas com lógica, com raciocínio. Quando eu falei da desperticidade, isso eu vejo que é essencial, porque quem estudar a desperticidade vai estar trabalhando com os seus patopensenes, vai trabalhar com a sua cosmoética, é inevitável, e por mais que ela não seja desperta, ela já está com esse pensamento mais harmonizado, tentando, né, dar o melhor de si. Isso é muito bacana. Lilian, daqui para frente, tem algum assim que complementaria a ideia, depois a gente deixaria para mais tarde? Vê se tem algum que não pode deixar de falar agora. Não, acho que está ótimo. Pode ser? Uhum. A gente vai fazer mais uma pergunta e passa para o pessoal, depois a gente volta, tá? Está bem interessante. Na parafatologia, página 9, terceira linha, poderia ampliar a soltura holochacral? Então, a soltura holochacral ocorre quando a pessoa ela está mais aberta. Então, quando ela está mais disponível, ela não tem mais naquele momento, ela não está com ruminação mental, ela está mais leve pensenicamente. Então, isso já predispõe com que os seus chakras funcionem de uma maneira mais aberta. E ela se predispõe mais nessa doação energética. Isso é essencial para a questão da formação, né, dessa caminhada do pré-EPICOM. Por isso que é necessário sempre estar revendo, verificando ou promovendo as suas crises de crescimento, né, para não se pegar de surpresa, né, em traços, em trafares que você desconhece ou que você conhece, mas não quer realmente olhar para eles. Né? Então, é nesse sentido, essa abertura energética, essa disponibilidade energética. Professora Lilian, eu tenho duas perguntas. A primeira, em binomiologia, só que no binômio talvez são três. O binômio orgulho antiparapsiquismo, o binômio vaidade antiparapsiquismo e o binômio poder antiparapsiquismo. Ok. Então, eu vejo assim, que o orgulho, ele é neutro. Aqui a gente está falando daquele orgulho patológico, né? Então, o orgulho patológico é a pessoa ela ter convicções arraigadas e não conseguir refletir sobre feedbacks recebidos de outras pessoas. Então, ela não quer descer do salto alto. Ela sempre acha que ela é a correta, que ela está certa. Então, diante de uma crítica, ela não consegue trabalhar, ela não consegue reavaliar, ela vai sofrer com isso. Muitas vezes, ela reage com mecanismos de defesa, né, de opressão, assim, rebaixando as outras pessoas, né, ou colocando-se numa posição de superioridade. Então, esses traços, eles dificultam a interação. A primeira interação é a dificuldade com ela mesma, porque ela está bloqueando a interação com ela mesma. Ela não quer se ver. Como ela não quer se ver, vai ser muito difícil ela ver as outras pessoas. É como se fosse uma lente de aumento, entende? Se o interno não está funcionando bem, vai ser muito difícil a pessoa enxergar o que vai além dela. Isso intrafísico, imagine extrafísico. Como é que vai ser essa conexão maior? Que se penso eu aqui, né? Para nós termos uma conexão mais positiva e profunda com a multidimensionalidade, com os amparadores, nós temos que ter uma disponibilidade para isso. A gente, nesse momento, é uma disponibilidade íntima, compreende? De você estar menos com problemas, assim, conflitos muito grandes, né? É um momento em que você fala, poxa, tá bom, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho trafor, tenho trafá, tá tudo certo, resolvo isso aqui. Ó, o que eu tenho aqui é isso aqui, né?
Então você está mais leve para interagir. Você está mais seguro para interagir. E aí aumenta a sua conexão com os amparadores, né? Do contrário, ele age como um antiparapsiquismo. E aqui cabe também essa mesma explicação para a vaidade. Então, tem até casos de médiums, né, que realmente tinham parapsiquismo, fenômenos parapsíquicos, só que devido à sua vaidade, ou seja, devido a eles valorizarem mais a sua imagem pessoal do que a própria interação com os amparadores e a consequência dessa interação, então eles se colocavam como a max peça. Só eles poderiam fazer aquele fenômeno, né? Eles eram a cereja do bolo, né? Isso corta a ligação com os amparadores. E aí vinham as fraudes, né, parapsíquicas, porque a pessoa queria manter aquele padrão, ela sabia que não tinha e fraudava. Então a vaidade, ela leva à diminuição do parapsiquismo. E olhem só, gente, orgulho, vaidade, poder, a gente não pode colocar assim, engessar. Todos nós, me parece que nós temos nuances disso. Menores, maiores. Mas penso eu que o mais inteligente é, independente do tamanho do bicho que for, a gente tem que trabalhar com ele, não é isso? Então não vale a pena esconder. Então vale a pena estudar melhor isso, porque o orgulho, a vaidade e o poder se manifestam de diversas maneiras, de diversos contextos. Temos que descobrir em quais contextos conosco mexe, com quais pessoas e em quais situações, e trabalhar com isso. Existem ferramentas, né? Isso que é o principal. O professor batia muito em cima disso nas mini tertúlias, né? Falava muito. É inevitável, né? E o poder é a mesma coisa. Poder é neutro. A gente também não pode dizer assim, o poder é negativo. Não, o poder consciencial é altamente positivo. E o parapsiquismo, eu vejo que é uma das ferramentas que mais atraem o poder neutro. Depende da intenção da pessoa que esse poder vai para o nosográfico ou vai para o homeostático. Se a pessoa souber trabalhar com essa comunicação interdimensional, aí tudo vai fluir melhor. Mas para isso ela tem que trabalhar o ego dela. Ela não pode mais querer tudo do jeito dela, da maneira dela, na hora dela. Não é? Tem muitas coisas que vão bater com as convicções íntimas dela, que ela vai ter que reavaliar a postura e mexe demais com a pessoa. Né? Isso faz parte. Mas para isso daí ela vai ter que trabalhar o orgulho, a vaidade e o poder. Né? Então isso é essencial. Continuando na página 9, em parafatologia, a última frase, o valor inestimável das autocomprovações dos parafenômenos para a própria consciência. Eu vejo assim que o parapsiquismo, pelo menos eu desenvolvi o meu parapsiquismo através dessa pesquisa também de temperamento, de traços. Quando eu falo traços, são trafores, trafares, trafais. Isso abre muito as portas para a questão do desenvolvimento de fenômenos parapsíquicos. Lembrando, quanto mais leve a pessoa está, mais aberta ela fica, né, para o externo, tanto intrafísico quanto extrafísico. E esse valor inestimado é quando essa pessoa está nessa autopesquisa e ela comprova os fenômenos. Isso não tem preço. Não precisa ela ficar falando para 20 mil pessoas, né? Aquilo é para ela. E ela recebe banho energético com essa comprovação. E isso fortalece o seu autoparapsiquismo, fortalece a sua autoestima, fortalece a sua força presencial. Então, eu vejo assim, quando a pessoa ela engata esse caminho certo, a começar com a sua autopesquisa franca e sincera, tudo vai corroborando, é como ela se entrasse num fluxo que são as sincronicidades, né? E cada vez mais ela vai entendendo minúcias, detalhes dessa questão parapsíquica. Olá, a professora Lilian. Teve um momento que você teve a certeza íntima que estava pronta para ser EPICOM? Pode comentar a respeito? Teve, e foi engraçado que era quando eu não era EPICOM. Não era? O que eu quis dizer assim, eu não estava nem perto. Hoje eu sei disso porque eu sou EPICOM, correto? Mas foi muito engraçado. Deixa eu ver, mais ou menos 3 anos atrás, eu era coordenadora do acoplamentário, coordenei por muitos anos, né? E
E eu fiz uma itinerância internacional para um curso de campo, onde me chamaram, a EPICOM me chamou para fazer parte da equipe, para acompanhá-la. E eu trabalhei com diversos conflitos de grupos relacionados, né, com uma maturidade, né, assim. E essa própria colega me falou, né, falou, nossa, é impressionante, foi dando feedbacks, né. E eu falei assim, caramba, eu estou aqui naquele momento com uma condição de EPICOM. Né? Eu falei, nossa, eu posso ser EPICOM. Foi a primeira vez que caiu uma ficha, porque realmente eu trabalhava nas equipes e não tinha muito essa ambição. Eu tava, mas isso era um trafar meu, tá? Isso não é bom, tá? Não é uma questão positiva, né? Mas eu vejo que eu gostava de ver as pessoas trabalhando, eu via isso, mas também não ficava assim, se for ou não for, eu tinha parapsiquismo, estava trabalhando, para mim assim estava ótimo, né? Mas assim, quando eu comecei a ver a importância evolutiva dessa condição, aí o negócio ficou mais sério para mim. Aí a questão não era só trabalhar como coordenadora, agilizar o curso, agilizar as pessoas que estavam lá e os alunos. O negócio, eu comecei a ver que era extrapolar essa condição. Ainda estava pequeno, mas quando eu falo pequeno, não é menosprezando, é que eu poderia fazer isso e na SOCIM, que eu poderia fazer isso em outros grupos e outros contextos, né? E isso era EPICOM. Eu entendi o que era ser EPICOM. Aí eu falei, caramba, então não é o EPICOM, gente, essa visão de cursos de campo, poltrona, né? Ficar com a mão, né? Né? Isso é um estereótipo. E, claro, é necessário? É, gente, é necessário. E muito, tá? É dali que se formam cenários para assistência. E muitas vezes não é para nós aqui intrafísico, é para o extrafísico, né? A gente sabe disso, né? Mas eu vejo assim que ser EPICOM é ser EPICOM 24 horas. É você ter ortopensenidade, se não tiver, você tentar corrigir imediatamente, é ter essa prontidão de assistência, é você entender que, de fato, a multidimensionalidade permeia aqui. Eu acho que um bom exercício é a gente ver em que momentos a gente é EPICOM, né? Mesmo sem ser EPICOM. Sem ser, perfeito. E eu EPICOM oficial, assim. Mas sabe o que eu vejo, Rosa? Que esse oficial também é um paradoxo que eu vejo que é assim, o primeiro que te dá o crachá, eu brinco muito com o crachá, né, de EPICOM, não é no intrafísico, é no extrafísico. Eu comecei a ver mudanças em mim relacionadas ao epicentrismo, e olha lá, gente, eu sou jejuna, né, nesse sentido, né? Mas assim, eu comecei a ver mudanças em mim na TENEPS. Eu vejo que é essencial a TENEPS. Ela te dá marcadores, ela te dá... você consegue aferir seu desempenho, é impressionante. Por mais subjetivo que seja, eu pergunto para os tenepsistas, você sabe quando o trabalho está bom? Você sabe quando aumentou a tua TENEPS? Não precisa perguntar para ninguém. É você intimamente com você sabe. Porque a consequência do teu resultado na TENEPS é a harmonização da tua holosfera. Você atrai mais consins, não é isso? Aumenta suas solicitações de TENEPS. É fato, não tem mais como. Não tem mais como você se enganar, né? E eu vejo que, pela mudança da TENEPS, eu sabia que eu estava num patamar diferente. Eu não sabia qual. Eu falei, tem alguma coisa diferente. E passou ainda um ano para depois eu receber, para os meus colegas, né, meus compassageiros, falarem, Lilian, quer entrar, né, no Conselho de EPICOMs? E eu falei, caramba, olha só que interessante, né? Então, se a pessoa ela sair desse estereótipo do EPICOM, aqui, daquele que faz o curso, né, mas ela verificar isso no seu dia a dia, eu acredito que isso vai se aproximando cada vez mais da sua realidade, né? E isso a gente pode fazer com qualquer condição evolutiva, esse exercício, né? Se colocar na condição do desperto, né? E assim por diante. Então, só um minutinho, Rosa, posso? A gente faz aquele exercício de pensar como serenão, pensar como evoluciólogo, pensar como amparador. Então, é bom a gente agora pensar que está mais perto de nós, pensar como EPICOM, né? Não é pensar, é trabalhar. Como serenão a gente pensa, né? Mas a gente age, a técnica é agir como serenão. Pensar é o primeiro passo, mas o segundo passo que vai concretizar é a sua ação, né? Então esse é o mais importante. Lília, na página 9, Crescendologia, eu acho que você acaba de concluir todo ele, né? Mas você pode explanar mais o crescendo evolutivo traforas assumidos, que isso que você fez, né? Uhum.
atitudes cosmoéticas, extrapolação parapsíquica. Eu vejo que no momento em que a pessoa ela assume os seus talentos, muita coisa vai abrir para ela. Aí é só observar o que está abrindo, as suas percepções energéticas e vamos seguir em frente. Eu vejo que é por aí. Mas assumir os seus trafores e assumir de fato. Assumir. Então, assumir que você tem talentos intelectuais, assumir que você tem maturidades em áreas específicas, outras não, mas está tudo certo, né? Então, mas isso que você já está com 51%, vamos embora. O que você está fazendo? Né? Quais são os resultados, né, do que você está fazendo? Então, isso é importante. E isso vai aumentando o parapsiquismo, por isso as extrapolações parapsíquicas, né? Vai aumentando a conexão com os amparadores. E eu vejo que a pessoa, ela se motiva, é uma gasolina azul. Quando ela banca os trafores dela, é inevitável, gente. Pode vir um contrafluxo imenso para ela, que pode vir, de fato, tá? Que faz parte do gargalo do pré-ipicom. Isso é importante comentar. Quando a gente dá um passo na cosmoética, às vezes vem 3 passos contra. Aí você vai lutar diretamente com os seus trafares. Não sei se fica claro isso. Vai vir pessoas apontando coisas. Pode ser que falem coisas que não te agradem, né? É que está no direito, mas às vezes ela aponta aquele trafar. Entende? Faz tudo para você voltar para trás, não é isso? Aí naquele momento, se você reagir com agressividade, ou com vitimização, ou com arrogo de não querer perceber, né? Perdeu a oportunidade, tudo isso perdeu a oportunidade, voltou para trás. O pré-ipicom, ele tem que encarar aquilo como gargalo. Gargalo, sim. Vamos limpar esse processo. Realmente eu tenho esse traço, fulano. É verdade, estou fazendo força, e aí? Vamos embora, vamos comigo, vamos aqui, você me ensina? Não é isso? Então, essas saídas de salto, bom humor, e sempre você ter focos interassistenciais e cosmoéticos é essencial. E se você tem uma intenção, um projeto que é interassistencial, é cosmoético, bora para frente, vamos para frente. O contrafluxo faz parte. E dentro disso que você também está falando, né, na culturologia, a terceira cultura, a cultura da multidimensionalidade lúcida, né? Eu só não entendi a pergunta, o microfone falou um pouquinho. Dentro do que você falou. Tá. Né? Quando você assume, Tá. não é isso? Quando você assume, aí você está vivendo essa cultura da multidimensionalidade lúcida, né? Isso. Pouco a pouco, essa lucidez vai ampliando para você, né? Então, porque se você não percebe que tudo é multidimensional, isso fica para trás, né? Esse gargalo continua, não é isso? Perfeito. Obrigada. Professora Lilian, pode aprofundar a exemplologia, página 10? Então, tem o mini gargalo do pré-ipicom, que é o relativo ao abandono das posturas imaturas crassas. Aí, cada um pode fazer a pergunta: quais posturas imaturas eu ainda possuo? Né? Então, pode ser vaidade, pode ser orgulho, pode ser infinitas, né? Omissões deficitárias, né? Então, há necessidade de identificar esse gargalo, esse mini gargalo, e como nós vamos superar isso? Existem técnicas, então, consciencioterapia, conscienciometria, vale a pena participar de consciências cobaias, fazer esses cursos, né, da própria metria e demais outros cursos que exponham a sua realidade. Isso ajuda na identificação mais realista do seu autoconceito, né? O maxi gargalo do pré-ipicom, o relativo ao domínio da escagem lúcida. Esse eu vejo assim que realmente um maxi, né? Então é você, e isso, gente, quando você se torna epicom, não quer dizer que você domina a escagem lúcida. Isso é um mito. Eu vejo, pelo menos na minha, né? Então você ainda está aprendendo, porque existe o epicom, o epiquinho, né? Se dá para falar, né? O mini, né? Essa é a minha categoria. Tipo, vai indo, porque depende da experiência, da vivência, né? Isso não quer dizer competência. Não vejo isso. É questão de experiência, né? Que vai adquirindo. E isso tem que considerar as várias vidas, né? Então, para você saber dessa escagem lúcida, a pessoa ela já tem que ter uma autoconfiança imensa nas suas energias. Ela já tem que saber como é que ela pensa, o padrão pensênico dela, o autoassédio dela, a raiz dela. Porque daí, tudo que entrar na psicosfera dela, ela vai falar, opa,
Eu conheço meu autoassédio. Esse não é, passa longe. Isso não é meu. Se não é meu, de quem é? Mas vocês entendem que se vocês não fizerem esse detalhamento do pensamento, é muito difícil você saber se é você que está pensando, se é outro que está pensando, né? Por você. Se tem assédio, né? A gente sabe que é assédio quando tem um pensamento negativo, não é isso? Porém, o pensamento negativo começa do autoassédio. Mas eu estou falando aqui do hétero, né? Então, quando você entra no ambiente que pode estar ocasionando, toda a base é o auto, né? Mas, assim, há necessidade da pessoa ferir mais essa realidade para ela estar mais pronta com essa escagem, esse processo da escagem lúcida. Eu posso até colocar uma brincadeira. Já imaginou um EPICOM no curso de campo? Está lá, vamos imaginar um SCP-2, e está energizando, faz uma escagem, aí não percebe, não é isso? Aí depois do curso, ele não trabalhou bem, já imaginou um EPICOM sair com ressaca? Como é que fica? Como é que ele vai dar continuidade no trabalho, né? Ele pode passar maquiagem, né? Vai dizer que está bonito por fora, né? Mas por dentro está um bagaço, né? Você já imaginou isso acontecer, gente? Ele não consegue. Isso qualquer um, nessa condição. Ele não vai conseguir dar 100%. Outra, o fenômeno não vai funcionar, fenômeno parapsíquico. Vai ficar murcho. Vai dar aquela sensação de não, sabe, de não ter ampliação energética, né? Então, e não adianta, é uma ação e reação. A energia ela é assim. Então, se a pessoa está com a ressaca, ela aos poucos vai percebendo, vai denotar essa fraqueza, tanto somática, e também há uma repercussão nisso no ambiente, né? Então, já imaginou esse cenário? Não tem como. Né? Então, há necessidade do pré-EPICOM ou do EPICOM trabalhar seriamente nesse contexto. Tá? Então, outra questão aqui que é o mega gargalo do pré-EPICOM, o relativo à manutenção da teática cosmoética diuturna. Então, é aquela pessoa, ela já tem o seu CPC, a cada dia ela relê, ela burila, ela aumenta as cláusulas, porque CPC não é para ficar... sei lá, as 10 cláusulas construídas em 50 anos e permanece a mesma. É sinal que tem alguma coisa errada, né? Então, a gente vai mexendo a cláusula. Tem cláusula que você superou, não é isso? Outros você vai burilando, vai colocando, mas há necessidade desse olhar autopesquisístico, né? Que é inevitável. E é difícil, gente. Não é fácil. Parece fácil, né? Mas não é. E cada vez mais eu percebo que os traços ficam muito refinados, tanto para bom, no sentido dos trafores refinados, qualificados, mas os trafares também ficam refinados. E aí é tão sutil, e essa sutileza mais difícil de você perceber. E por isso que você tem que ter um olhar, uma lente para consigo mesmo, aumentada de questionamentos íntimos, né? Para ver realmente, ser sincero com você, o que te incomoda, o que incomodou, né? E assim por diante. O tema do verbete, acho bem interessante mesmo. Dentro de fatologia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o olhar autodiscernidor com os queloides emocionais. O que você quis dizer com isso? É um distanciamento sobre as reciclagens emocionais que você já fez? Quando eu falo assim, os queloides emocionais, eu vejo assim, todos nós temos queloides. O queloide é aquela cicatriz, aquela marca nossa, né? Com aquelas situações desagradáveis, né? Só que essas marcas não são necessariamente negativas. Elas vão se tornar negativas se nós tivermos um olhar trafarístico sobre esse queloide, sobre essa cicatriz. A gente pode ter uma cicatriz e observar o quanto a gente cresceu com aquilo. Então, se tornar positivo. Então, esse é o olhar autodiscernidor. Então, não ter mais mágoa, não ter mais rancor, ultrapassar essas barreiras emocionais. Existe uma questão que, às vezes, a gente coloca expectativa demais no outro. E aí, quando a gente se frustra, não é porque a pessoa errou, é porque a gente colocou expectativa demais. Ela está sendo ela, no momento dela, no nível dela, evolutivo, não é isso? A gente não precisa mais gerar expectativa em cima dos outros. A gente pode olhar ou ter expectativas sobre nós mesmos, né? Então, isso é muito importante. Se a gente desdramatizar essa questão emocional, muita coisa melhora. Eu vejo que uma grande distorção é essas expectativas aumentadas das pessoas, dos grupos, né? Senão a gente ia ser muito mais assim compreensivo com os erros, tanto pessoais quanto
dos grupos, né? Compreensivos não de lenientes, né? Mas no sentido de verificar um erro e vamos consertar, vamos arrumar, está tudo certo, vamos para lá, né? Vamos para cá, mas não ainda tem um peso nisso, né? Devido a essas expectativas que são emocionais. Tá, obrigada. Eu posso fazer mais uma perguntinha? Dentro de sindromologia, na página 10, a remoção da síndrome da dispersão consciencial. O que seria, assim, essa síndrome? A dispersão é quando a pessoa ela perde o foco. Então, ela acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo e a sua produtividade diminui. Então, eu vejo que, principalmente o intermissivista, ele é polivalente, ele se dá bem em várias áreas, tem vários talentos. Então, há uma possibilidade maior dele se perder nessa dispersão. Então, tudo o encanta, tudo ele consegue fazer, né? Mas nem, na verdade, não consegue fazer nada, né? Então, e alguma dica assim, para você definir um foco, né? Um rumo? Porque, realmente, eu vejo que isso é um gargalo, para mim, pelo menos, né? São várias áreas, vários interesses. Gosto de voluntariar em, enfim, diferentes questões e eu acabo dispersando e não mantendo, acho que um mega foco, né? Ok, o mega foco assistência é muito guarda-chuva, não serve. Então, tem alguma técnica, algum laboratório, alguma coisa que você indica para a gente definir esse mega foco pessoal? Eu vejo que vale a pena a pessoa elencar todas as atividades que ela esteja fazendo num papel. E também aquelas atividades que ela pensa em fazer. Leva esse papel, esse registro para um laboratório, ou faz esse laboratório na sua própria casa, onde você vai ficar aí 3 horas de reflexão sobre o assunto. Melhor 5 horas. 3, perdão, eu errei, 5 horas, desculpa. 5, eu aqui prestando atenção na fala, né? Seria o ideal, né? 3 horas que eu falei que o laboratório é de 3 horas e meia, né? Mas assim, enfim, ou gente, 1 hora, não tem problema, mas pensa e reflete. E como que você vai pensar? Uma coisa que me ajuda muito é quando eu elenco, eu vou colocando uma pontuação para cada item. Então, eu vou colocando assim, qual que é o mais importante daqui nesse momento? É esse, 1. O outro, 2. Às vezes você se confunde, isso faz parte dessa organização. Mas você tem que sair desse laboratório pessoal elencado. De 1 a 10 ou de 1 a 20, não é isso? Se tiver 20 atividades, é porque está exagerado, já tem alguma coisa errada, né? Então, e o primeiro, aquilo que você colocou como 1, é aquilo que você vai focar. É aquilo que você vai concentrar a sua força. E aí você vai indo item por item. E você vai vendo que alguns itens que você colocou, às vezes, converge com uma outra atividade. Isso é possível. Só que aí você vai verificar assim... opa, isso converge com o item 1. Então, é o item 1. Não é mais 2 itens, entende? Você vai agrupando. Isso me ajuda, tá, Débora? Seria uma técnica. Porém, há pessoas que têm dificuldade de elencar. Que aí já entra num outro passo. Aí ela precisa de um auxílio de pessoas para que reflitam com ela e ela consiga organizar nesse primeiro momento os seus pensamentos, as suas ideias, seus desejos, tá? E ela começa a refletir um pouco mais sobre suas metas evolutivas. Aí é um passo mais elaborado, digamos assim. A Apex tem o serviço, né? Tem o serviço da Apex, aí tem vários, tá? Serviços dentro da Conscienciologia, né? Então, aí a pessoa busca, ela pode fazer isso na consciencioterapia, né? Então, e aí por diante. Mas aí ela, com auxílio, e ela leva essa demanda. Eu preciso saber qual é a minha prioridade do momento, né? Mas tem esse serviço lá na Apex, parece. Você vai lá e eles fazem uma planilha, né? Ajudam, né? Uma planilha de... E você já fez o balanço? Não, ainda não. Então, esse ano vai ter de novo. É bom também. Tá ótimo, obrigada. Esse ano próximo esse carnaval. Olha, eu lembro de uma fala que o professor Valdo fez aqui que me chamou muita atenção, que ele disse que essa vida nossa é a melhor de todas as outras, né? Que muitos aqui tinham até mordomias em termos de sofrimento e um monte de tragédia e tal, que nós deveríamos nos preparar para cada vez mais as nossas vidas serem menos trágicas, né? No processo da evolução, porém nós iríamos ver muita tragédia com as pessoas no nosso entorno.
Então, essa questão do sobrepairamento, né, que eu acho que tem muito a ver com o epicentro, de você estar perto do problema, estar perto do drama, estar perto da tragédia e não se contaminar com ela, no sentido de entrar na onda, que você falou até do processo emocional, que é um negócio muito sério, né, do epicentro. Porque você vê, por exemplo, a tragédia de Paris, né, a tragédia de uma mãe com câncer, a tragédia de um cunhado que teve um acidente. Eu estou falando exemplo aqui, né? E você, naquele momento, agir como epicentro para mostrar que o processo, de certa forma, é daquele jeito. Não existe caos, como ele falava, está fluindo da maneira que tem que fluir, né? E eu percebo que muita gente ainda aqui, tanto aqui como no Socim, ela acaba se contaminando e entrando na onda. E às vezes ela está ali como infiltrada, ela está ali como um epicentro, para justamente puxar de volta, né, a coisa, a vida, trazer outra vez para a rotina, ou até pacificar aquele processo. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, tanto do do EPICOM, como na evolução da gente, que a tendência é essa, a gente ter mais tragédia, mais drama, e atuar ali como algo positivo, né? Eu vejo que isso ultrapassa até o epicentrismo. No sentido, ultrapassa a questão, eu vejo que está mais ligado com a questão da desperticidade. Então, o EPICOM é um passo ali, né? Então, se a gente vê na escala evolutiva, o EPICOM é lá o item 7, né? O desperto é o item 9. Então, existe um passo. Pode ter EPICOMs despertos, como pode não ter, né? Então, ultrapassa, eu quero dizer, nesse sentido, quando eu falo de estabilidade, né, emocional. Mas o que eu vejo, assim, Jorge? Primeiro, essa estabilidade emocional é você entender as emoções. Eu vejo que ainda há poucas pessoas que denominam o que sentem. Isso é um analfabetismo emocional. Há pessoas que falam muito, que entendem de emoções, que controlam emoções, mas eu estou falando isso de clínica, até da Socim, tá? Como até psicóloga, né? Então aí eu trabalho com, nossa, pessoas assim, gente, gênios, superdotados, ou que têm uma capacidade imensa. Aí você pergunta, mas o que você sente agora? Não sabe falar. Não sabe. Agora, só para lembrar, né, Lilian, que sobre essa pergunta, tem aquela projeção do professor Valdo com a monja, ela sente todas as dores do universo, ela só não se perturba com aquilo. Mas é diferente, você pode sentir todas as dores, é só você não ficar... Não contaminar, isso que eu quero dizer. Na verdade, essa... Porque também você não sentir nada do outro não é falta de empatia. Mas olha só, é isso que eu quero, essa que é a minha linha de raciocínio, né? Que eu vejo assim, o primeiro passo para a gente ter uma maturidade emocional é denominar as emoções nossas. E, gente, a emoção, ela está aí. E ela faz o elo, a ligação da convivialidade. Vocês já pensaram nisso? As emoções que ligam eu com a Rosa, eu com o Everaldo, eu com o Jorge, não é isso? Por isso que o psicossoma é a última coisa que você descarta, você precisa dele. Ele é importante, as emoções são importantes de ser compreendidas, então a gente tem que entender sim e ler sobre raiva, sobre ódio, sobre ira, sobre ciúme, sobre inveja, sobre alegria, sobre euforia, não é isso? Então, vários tipos de emoções, tem várias, pessoal, e tem nuances delas. É muito importante entender sobre isso, para primeiro entender o que você sente. Porque às vezes a pessoa acha que está numa tranquilidade, eu já peguei vários casos assim, não, eu sou calmo. E realmente, se você olha a pessoa, é uma tábua. Tipo, não sorri, não interage, tipo, não de, assim, mas realmente você fala, gente, é imperturbável. Só que daí quem convive mais com a pessoa vê que ela tem crises de agressividade, que ela é um vulcão, que está ali qualquer coisa, né? O que adianta? Não é por aí. Então, primeiro, tem que saber o conceito dessas emoções, a denominação dessas emoções. E aí começar a perceber nas pessoas e grupos. O que eu quero dizer com isso? As emoções estão aqui, correto? Cada um expressa, né? E que é junto com a energia, que é junto com o pensamento, né? E você discriminar. Opa, esse grupo está com ansiedade agora. Olha lá, está todo mundo verborrágico, não é isso? Isso é ansiedade. No momento em que você denomina aquilo no grupo, agora externo, né? E esse trabalho só foi feito porque você fez o interno, correto? É o meu ver. Quando você caracteriza aquilo que está acontecendo no externo, isso já é um mecanismo para você optar por duas escolhas. Primeira, vou entrar nessa onda de ansiedade, eu também quero falar, ou, para lá, pessoa ansiosa, se eu falar nesse momento, ela escuta? Não, então não vou falar agora.
Eu vou esperar um pouco. Você entende que essa linha de raciocínio acaba ocasionando, pouco a pouco, a ponderação e a compreensão da empatia, ou a compreensão de uma assertividade maior. Então, ela vai ver as tragédias, ela vai sentir. Eu acho que o sentimento, o ato de sentir, eu acho que é inevitável, assim como o relato da monja, né? Porém, a opção de você não se envolver nas profundidades, no âmago daquela emoção, vai ser opção sua. Né? Você vai ter outros atributos para trabalhar com aquilo. Isso não quer dizer que uma pessoa discernidora, que nem nesse caso, identificou ansiedade no grupo, não é o momento de eu falar agora. Isso não quer dizer que ela foi fria, que ela não participou, entende? Ela usou o discernimento, que é maior empatia e afeto que o discernimento. Ela compreendeu a realidade. E ela falou, não é agora. Ela não falou assim, que grupo estúpido, assediado esse grupo. Ela falou, tem ansiedade. Assim, eu acho assim, tá, Jorge? Se a gente conquistar esse nível de ponderação e raciocínio, aí a gente trabalha com pequenas tragédias ou grandes tragédias de uma forma mais, assim... Porque tá dentro disso que você falou agora há pouco. Às vezes as pessoas trazem para você uma demanda e junto com essa demanda tem uma carga emocional. Que às vezes, até aquilo que você falou, é pesada realmente para o nível dela, né? Para ela suportar aquela carga. Seja uma doença, uma dívida, sei lá, alguma coisa. Mas às vezes também é um processo de conflito, como você falou. Então ela traz para você uma demanda e ela joga uma carga emocional em cima da outra pessoa, como se a outra pessoa fosse culpada, né? Como você acabou de falar. E aí, se você vai dar um esclarecimento, você acaba arrumando um problema com ela, como epicentro, porque ela quer o seu apoio. Então, esse sobreparamento, é isso que você acabou de falar, que nem sempre, o Valdo falava, que nem sempre nós vamos ser agradáveis, a Thares não é agradável. Esse processo de você segurar a onda e procurar fazer o melhor, muitas vezes só ouvir, né? Às vezes até não adianta falar, né? Ouvir, ela já desabafa, já desassedia, você já isca, já tira de repente, a pessoa já fica melhor, mas muitas vezes cabe uma pequena Thares, alguma coisa. Eu tenho uma regra para mim, eu adoro regra. Eu adoro regra. Dentro do meu perfil. Né? Não parece, mas eu adoro regra. Estratégia. Não é uma regra mesmo, vou colocar assim. Que se eu identifico pessoas ansiosas, posso estar equivocada no meu diagnóstico, mas para mim aquilo é ansiedade. Entende? Que vai me ocasionar uma ansiedade, a minha primeira regra é, eu não vou conversar diretamente. Ou assim, eu não vou me envolver com a conversa. Então, a pessoa chega para mim, Lilian, sabe aquilo? O que você acha disso? Não sei. Eu já digo não, entende? Na primeira, não sei. Ah, não posso. Agora não dá, entende? Eu vi que a grande assistência é você dar o limite. E isso é uma educação. Tanto para você quanto para outra pessoa. Porque, gente, uma vez eu disse não, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Esse era o meu trafar o gargalo do pré-epicom é meu, foi não. Nossa, omissão deficitária, assim, crassa, né? Que veio para mim, assim, a todo vapor. E até hoje estou tentando. Mas, assim, no momento que eu falei assim, para lá, que isso? Eu vi, estava nítida a situação se formando para mim, assim, de, sabe, ansiedade, de te envolver, querendo te envolver no processo, né? E aí, aquela emoção, né, exacerbada, e naquela hora eu falei, não é possível, isso vai contra os meus princípios, né? E eu pensando, só pensando ainda, né? Não agi em nada, só pensando, mas isso é contra demais, é contra os meus princípios. Aí eu falei, eu tenho que agir. Aí eu só olhei para a pessoa e falei, não, aqui não, não vai ser assim. A pessoa ficou quieta. Primeiro porque eu falava pouco não, né? Isso assustou. Mas assim, e para mim foi uma lição, porque eu não falei muito. Eu disse um não, mas o não foi com tanta energia que a pessoa depois veio no outro dia falar comigo e falou assim, Lilian, desculpa, eu estava ansiosa. Imagina, eu falei cada vez. Eu falei, olha a educação. Um simples ato do não, que também iria, eu não, e aí é o meu limite, entende? Eu falei, eu não vou poder ajudar agora, né? Então eu acho isso essencial dentro da maturidade emocional. Tudo bem, Lorde? Podemos continuar aqui? Na Sindromologia, página 10, o sobrepairamento da síndrome da subestimação. A subestimação do parapsiquismo por falta de conhecimento teórico e da baixa autoestima da Consim pode ocasionar o trancamento do mesmo? Se pode, existe uma média de tempo para a recuperação de projeções lúcidas, clarividência e retrocognições? Então, respondendo à primeira pergunta, sim, pode trancar o parapsiquismo. A segunda questão é, o tempo, não sei. Vai depender da sua motivação e proatividade para superar isso. Esse gargalo ou esse trafar que está emperrando.
É isso, Rosa? É. Então, olha só, a subestimação, então, é um olhar trafarístico, correto? E ele pode ter várias raízes. Tem que descobrir qual a raiz. Vocês entendem que só dar um nome assim, tem orgulho, não resolve? Não funciona, não resolve. Eu vejo assim, tem várias pessoas que têm lista de trafores, trafares e trafais, mas não correlacionam, desculpa, uma coisa com a outra. Vocês entendem? Não correlacionam qual trafor tem a ver com qual trafar e qual trafal você tem que desenvolver. Eles não fazem essa associação. Então fica tudo muito solto, dicotomizado. Então, aí não adianta, você não consegue solucionar pragmaticamente o que está te travando, né? Então, isso é essencial. Então, verificar o que causa essa subestimação parapsíquica, né? Essa não valorização, deve ter em várias outras áreas, que não é só o parapsiquismo, né? Então, pode estar lá, pode ser carência afetiva, pode ser uma pessoa com loco externo, que quer o reconhecimento dos outros, não é isso? Que sempre se acha menos. Então, tem que encontrar a raiz. E se continua ou perpetua esse ciclo que é nosográfico de pensamentos, né? Esse autoassédio, gera, sim, bloqueios energéticos. Isso é inevitável, tá? E aí, claro, que os fenômenos parapsíquicos tendem a diminuir, dentre eles a projeção. Correto? Ele pergunta projeção lúcida, clarividência e retrocognição, mas é tudo... Tudo junto. Gente, tudo fenômenos junto, né? parapsíquicos, a gente coloca tudo no mesmo, né? No mesmo... A outra pergunta, eu gostaria de saber se para quem está iniciando na TENEPS, o horário para a prática pode ficar alternando. Você já leu o manual da TENEPS, meu caro colega? Então, ou cara, né? Caro, acertei ela, viu? Vale a pena aprofundar a tua leitura no manual da TENEPS e também tem um livro novo sobre TENEPS da organização da Marina Tomás e do professor Antônio Pitaguari, tá? Que tem relatos até de EPICOM sobre essa questão. Agora, quanto ao horário, de pronto, não. Estabeleça um horário e siga esse horário. Se organize para ele. Se por acaso em 6 meses você verificar que está dando, sei lá, por questões de trabalho, ou que você não adotou um bom horário, não pensou, aí sim você pensa em mudar, mas é mudar já com planejamento. Você já vai ver, e aqui não tem como eu mexer, tá? Mas assim ficar mudando de horário, que é isso? Gente, TENEPS, eu brinco, é que nem você está montando um SUS. Ou pelo menos uma campanha, aquelas de atendimento rápido na rua, né? De vacinação, seja o que for, né? Cada um sabe o que quer, né? Mas assim, como é que é isso? A tua barraquinha vai abrir que horas? Quando? Né? Se não consegue, mas não era agora? Opa, fechou já, né? Então, isso é profissionalismo. Quando que você vai trabalhar? Qual horário? Isso é profissão. TENEPS é profissão. Tá? Em Parafatologia, página 9, a primeira linha, favor aprofundar a questão da identificação do assédio interconsciencial e a agilidade na condução do desassédio. Show. Ok. Então, primeira coisa, para você identificar o assédio, primeiro, verificar quais são as bases do seu autoassédio, né? Então, verificar quais são os pensamentos negativos, desconfortos, mal-estar, e ter essa prontidão, agilidade para buscar auxílio. Esse buscar auxílio pode você mesmo com você, buscando essa autopesquisa, né? Ou também a hétero. Então, buscando consciencioterapia, conscienciometria, ou qualquer outro tipo de auxílio necessário. Tudo bem? Em Parafatologia ainda, na página 9, quarta linha, a autossuficiência energética obtida através da consciencioterapia. Poderia comentar sobre este item, denotando os meandros do nível de autossuficiência? Tá. Eu vejo assim, que quanto mais a gente aprofunda na nossa realidade intraconsciencial, que seria isso? Verificando os temperamentos, raízes da nossa pensenidade, mater pensene, tanto as coisas boas quanto ruins, a tendência é a gente ficar mais seguro quanto à nossa desenvoltura energética e parapsíquica. Então, por isso que eu coloquei a questão da consciencioterapia. Então, nesse momento em que a pessoa se abre e se permite feedbacks de outras pessoas, né? Você estando ali como evoluciente, né?
sempre querendo e se propondo a melhorar, a se qualificar, isso já predispõe a questão da interassistência, e a pessoa vai ganhando mais estofo energético, não o contrário. Ela não é vítima, ou frágil, ou doente, né? Como tem pessoas que se colocam. Pelo contrário, ela está motivada a provocar crises de crescimento. E isso vai gerando para ela uma autossuficiência energética. Ninguém mais vai pegar ela de calça curta, entende? Ou de, opa, não estou preparada agora, ou não, né? Então ela vai trabalhar com dramas da vida, ou tragédias da vida, de uma forma muito mais desdramatizada. Então, quanto mais a gente burilar os nossos traços, melhor vai ser a nossa desenvoltura. Na tecnologia, página 9, favor explicar alguma das técnicas da autoconsciencioterapia. Tá, então, deixa eu ver se eu consigo relembrar algumas. Então, existe, vale a pena, existe a revista de saúde, né, da OIC, em que tem várias técnicas propostas com detalhamento minucioso. Então, vale a pena. E ela está disponível online, se você digitar. E tem um livro do César Machado. Ele tem também? Tem Proatividade Evolutiva. Estou fazendo uma consultoria com a minha amiga. Perfeito. Proatividade, né? Enfim. Eu acho que é Proatividade Evolutiva, do César Iria Machado. Ele fala de várias técnicas, descreve e também fala da sua vivência com as técnicas, muito bacanas. Vou falar só algumas para também não criar crise de ansiedade, né? Tem checagem holopensênica, checagem holossomática. Pequeno mal-estar, não tem uma técnica da identificação do pequeno mal-estar, não tem? Isso, identificação, né? Enfrentamento do mal-estar, técnicas dos pequenos passos, né? Tela mental, então tem várias. Essa da tela mental, eu posso falar um pouco mais, que vale a pena? Pode. E até eu trouxe aqui texto, não vou falar dos textos, tá, gente? Mas nos 700 experimentos, tem quem acha que está nessa fase do pré-EPICOM, vale a pena. 700 experimentos, página 735 e na página 743. Ele comenta, quem é o professor Valdo, né? Ele comenta as atitudes para o epicentrismo consciencial e o teste do seu epicentrismo consciencial. Vale a pena, tá? E ele comenta aqui essa questão no item 3, rostos, que a pessoa, o pré-EPICOM, ele já se disponibiliza todo dia a ter um momento de reflexão do que aconteceu nesse dia. Então, ele vai fazendo uma rememoração desde o momento que acordou, dos ambientes que passou, das pessoas em que conversou, e vai colocando isso em sua tela mental e jogando as energias. E também aferindo aquilo que ficou mal interpretado, não compreendido, atitudes, comportamentos, pensamentos que foram inadequados, não é isso? E você, através da energia, vai lançando essas energias, favorecendo o auto e hétero desassédio. E isso é muito bacana porque faz a pessoa refletir sobre como que ela pode se qualificar melhor, sobre o ponto de vista da cosmoética, no convívio com as pessoas, com os grupos, com os ambientes e assim por diante. Então, vale a pena. Em Fatologia, página 8, peço falar sobre a fase íntima de estabilidade emocional e, a seguir, o assentamento do pé de meia. De maneira prática, como os EPICONs se organizam para construir o pé de meia, é a segunda vez que fala, né, do pé de meia, e cumprir com suas responsabilidades diante das tarefas de epicentragem. Deve ser do epicentrismo. Bem, cada EPICON se organizou de jeitos diferentes devido aos perfis diferentes. Lá dentro eu vejo que tem vários empreendedores, né? Desde professores, pessoas que têm empresas, né? Muitas pessoas da área de saúde, né? Então, cada um fez essa elaboração do seu pé de meia de maneiras diferentes, né? De acordo com esses perfis. Porém, eu vejo que todos lá dentro realmente têm pé de meia, tem muitos já bem estabilizados e outros que estão assim estabilizados, né? Então a maioria continua nos seus trabalhos, né? Então estão trabalhando,
Mas eu vejo assim que primeiro passo tem que ter um planejamento econômico-financeiro. Se você está perguntando, busque alguém, porque você já tem dificuldade, correto? Então, busque alguém, um consultor financeiro, né? Busque essa consultoria. Eu acho que dentro da Conscienciologia você pode buscar, existem cursos da Apex vinculados a como que a pessoa pode planejar esse pé de meia, né? Esse curso em EAD, também tem cursos na área C e olha só, tem consultorias na SOCIM, que são muito boas, quanto a essa questão econômico-financeira. Então, você saber se planejar, né? Ela mora em Madrid, então, para ela, o ideal seria um EAD, né? Daqui. EAD, isso. Isso é muito importante, tá? Tem algum artigo, Veraldo? Pega o microfone, Veraldo. Assim, de pronto. Eu acho que o interessante é o seguinte, hoje em dia se fala muito em processo de educação financeira, tá? E eu já prestei esse tipo de consultoria. O que eu vejo? A grande dificuldade das pessoas são de duas esferas. Uma é de ordem intelectual. As pessoas não sabem fazer contas, tá? A segunda é emocional, porque o dinheiro ou a dificuldade com a questão financeira só reflete as imaturidades dela quanto ao enfrentamento das diversas situações que às vezes a vida impõe. Então, quando a pessoa, você vai fazer a consultoria para a pessoa, o que se observa? Que muitas vezes, em função de uma desorganização emocional, ou às vezes da incapacidade dela de organizar o que ela tem como metas de vida, ou aquilo que é prioritário, ela acaba desperdiçando recursos, tempo, e tudo isso acaba dificultando a composição do pé de meia. Então, na hora que você vai apontar para a pessoa, às vezes a pessoa sabe que está ou gastando demais, ou não está fazendo aquilo que viabilizaria ela poder ter mais recurso, e ela acaba não assumindo essa neoposição em função do quê? Apegos, em função da dificuldade dela de adotar uma nova postura. Então, e na SOCIM a gente vê que tem muitos cursos aí que abordam isso também. Tá? Então, acho que hoje em dia é muito vasto as alternativas para a pessoa encontrar assessores para essa área. Quer falar mais alguma coisa? Posso passar para o seguinte? Ele é um especialista nessa área. Em Fatologia, página 8, quinta linha, de baixo para cima, poderia expandir a ausência de ousadia pessoal para descobrir aspectos novos do autoparapsiquismo. Como expandir a ousadia pessoal para o autoparapsiquismo? Eu vejo que uma possível dificuldade para o epicentro ou para o pré-epicom é achar que já está num patamar bom quanto ao seu parapsiquismo. Então, a pessoa que já tem desenvoltura com clarividência, clareaudiência, ectoplasmia, e se sentir já confortável nesse padrão. Então, ela não tem mais aquela ousadia, aquela curiosidade de verificar aspectos novos de seus talentos, né? E ela acaba se acomodando. Então, isso é possível. E isso vai dificultar o seu desenvolvimento do epicentrismo consciencial. Outra questão é quando deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Quando a pessoa, para ela ter essa ousadia, ela tem que buscar a todo momento uma autossuperação. Então, por mais que ela tenha já qualidade no seu parapsiquismo, ela sempre está voltada para qual aspecto, qual detalhe ela pode se qualificar ou interagir de uma melhor maneira com as pessoas ou com a multidimensionalidade. Então, isso é essencial, não perder essa motivação de buscar crises de crescimento, né? Então, a gente não é estático, o parapsiquismo ele é dinâmico e nosso crescimento também é dinâmico. Então, isso é essencial. E também verificar se a pessoa ela tem esse padrão de já se sentir que ela já é suficientemente boa, digamos assim, no parapsiquismo. Penso que vale a pena ela refletir um pouco mais e verificar como estão os seus extrapolacionismos parapsíquicos, o seu nível de assistência, quanto que ela está retribuindo disso em questões de escrita, em questões de formação de novas pessoas, né, de esclarecimentos que pode ser dado pela docência. Então, sempre há um passo a ser melhorado dentro dessa questão parapsíquica, porque nós estamos ainda engatinhando nesse processo de entendimento, né? Pelo verbete. Obrigada, Terezinha. Ali na página 9, na tecnologia, a técnica da cosmoética destrutiva.
eu tenho uma dúvida, assim, como utilizá-la. No caso, assim, desses gargalos, né, que a pessoa quer vencer, né, para a evolução. Poderia ampliar, dar alguma dica, assim? Sim. Essa técnica, eu vejo que é uma técnica avançada e ela requer uma maturidade. Há pessoas que acham que ser francas ou falar tudo que pensam para outra pessoa já é uma cosmoética destrutiva. Eu não acho isso. Eu vejo assim que quando, pelo menos dentro da minha interpretação dessa técnica, o Valdo coloca que a pessoa ela já tem que ter uma visão sobre a outra pessoa. Ela já tem que ter assim as bases históricas assim mínimas sobre a pessoa. Então, de traços, de compreensão do funcionamento, do modus operandi daquela pessoa. Então, e aí tem pitadas de parapsiquismo, pitadas de observação, né? Pitadas de acuidade no ouvir, não é isso? A pessoa já tem que estar com isso formulado. E naquele momento adequado, quando a pessoa ela vê que não tem mais como auxiliar essa pessoa, ou, né? Ela verifica, através dessa gama de ferramentas que ela possui, essa questão da técnica, que ela vai falar pontualmente para a pessoa, e às vezes ela usa uma palavra-chave para a pessoa. E que aquela palavra mexe com a pessoa realmente. Então, intraconsciencialmente, ela reverbera dentro dela. E essa cosmoética destrutiva não é de destruir a autocorrupção da pessoa, e para ela ter possibilidades de construir uma nova realidade, novos valores de maneira cosmoética. Então, é uma maneira de dizer um não, né? Assim, basta, aqui não. Mas tem que saber aplicar a técnica, senão ela vira um estupro evolutivo. E para isso, a pessoa que vai aplicar, ela tem que ter uma desenvoltura. Entende? Não é com qualquer pessoa, a qualquer momento, entende? Você tem que ver a situação correta, a pessoa correta, momento correto, né? E quando é com ela mesma, assim, qual é o limite para a pessoa conseguir se auto-aplicar essa técnica? Interessante, né? Eu vejo que aí dá para pegar pesado. Se é para a própria pessoa, né? Tem que pegar então, pesado. Autoemperdoamento, né? Autoemperdoamento. Quando você está fazendo com você, aí você desce além em você mesmo. No sentido de que se a gente for muito leniente ou muito manso conosco, gente, a tendência nossa, convenhamos, natureza humana é deixa para lá, nem tá tão ruim assim, né? Tem pessoas piores, né? E assim a gente vai deixando, né? Então, é uma técnica que eu uso, tá, Tereza? Então, comigo, eu sou mais rigorosa. Então, se eu vejo que eu errei, eu não vou me punir pelo erro, ok? Não vou ficar me autoflagelando, não é isso. Mas eu vou analisar o erro, vou ver o que eu errei, e eu vou fazer de tudo para não ter o mesmo erro. Eu posso errar em outras coisas, está tudo certo. Mas aquele mesmo, que é isso? Eu vou ter que, mas para eu não errar aquele mesmo erro, eu tenho que aprender com ele. Então, admitir que eu errei, o que eu errei? E o que eu poderia ter feito diferente? Agora, se eu me pegar errando sempre o mesmo erro, por processo emocional, por carências de várias ordens, entende? Aí a autocorrupção crassa. Se eu estou enrolando isso, aí já virou crônico, entende? O que eu lembrei em relação ao CPC, né? A pessoa faz o CPC e não consegue cumpri-lo. Mas aí, minha filha... Aí tem que fazer essa questão mais dura. Que isso? Por que fez, então? Gastou energia para fazer? Poxa, demora tanto para fazer, você fica pensando, né? Elaborando e não fez. Qual é a prioridade evolutiva? Você está aqui para quê? Para brincar? Isso é destrutivo, entende? Estou aqui para quê? Para brincar? Para oba-oba? Como é que é? Vou ficar sendo anticosmoética? Ficar amiguinha dos assediadores, né? Então, aí você pega... Eu faço isso comigo, estou só falando alto, né? Compartilhando com vocês. Porque é importante isso. Tá? É importante, porque se a pessoa já desenvolveu o CPC, é porque ela tem inteligência evolutiva. Mas tem outras travas ali, que podem ser emocionais, podem ser outros contextos. Mas ela tem tudo para agarrar aquele pilar e sair adiante. Nós temos um medo imenso de novas situações, entende? Que nem, vou deixar algo que pode estar até errado por algo que eu desconheço. Aí a pessoa opta, vou ficar aqui, né? Mas seguro, pensa. É errado, mas não é tão errado assim. Está até confortável. Só que te digo uma coisa, evolutivamente, para a gente conseguir um novo patamar, no caso do pré-IPCOM, a gente vai ter que abrir mão para a gente segurar a outra. Senão não tem como. Essa é a ousadia. A gente não sabe para onde vai, né? Assim, mas a gente tem que abrir mão.
Não, abro mão disso, dessa corrupção, porque eu vou cumprir esse CPC. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se o caminho abre para melhor, né? O mar pode ficar revolto, mas eu estou lá, porque isso é um princípio meu, não é de ninguém, de um grupo ou algo assim. É meu, como consciência. Não sei se deu para ajudar, Terezinha. Deu? Na página 9, em efeitologia, você colocou só um, mas dá para falar sobre tudo, resumindo o seu verbete aí também, né? Mais uma pergunta só, porque tem Os outra efeitos pergunta. positivos da assunção da liderança interassistencial na autoproex. Hoje eu vejo assim, dentro das minhas vivências, né, que eu estou começando, enfim, mas eu vejo assim, como é gostoso você assumir os teus talentos. Quando eu falo liderança, nada mais é do que você assumir quem você é. Sabe? Você comprou o pacote inteiro da tua consciência. Tem trafores, tem trafares, tem trafais, não é isso? Mas realmente você gosta de você. E você vai optar pelos seus trafores. Não que você vai ignorar os trafares, vai ser poliana, não. Mas você vai trabalhar com o que você tem, porque você sabe que trabalhando com o que você tem, você consegue ter mais, assim, gasolina azul para enfrentar as dificuldades, né? E o resultado disso é impressionante. É tão bom você compreender ou ter fatos que evidenciam que você conseguiu ajudar uma pessoa. E às vezes essa uma pessoa fez toda a diferença com o grupo inteiro, entende? E aquilo, aí é gostoso, aí você vai dormir e você fica pensando, poxa, vou assistir 50, pá, que bacana, vou dormir. É uma coisa mais gostosa do mundo, isso vicia, é um vício positivo, né? Virou algo assim, construtivo. Então não é já mais dificuldade de você trabalhar com conflitos, de grupos, você acha assim, pô, que bacana, vamos tentar ajudar, isso é motivador. Ah, vou ter que ter uma ideia nova para mediar isso, né? Então, esse bom tom, essa leveza, porque você sabe que aquilo é maior que você. Que isso o grupo também te ajuda, você ajuda o grupo, e isso é comum, né, a todos. E eu vejo que esse é o papel dessa liderança interassistencial aqui, né? Esse é o que eu consigo olhar, né, a respeito dessa questão do epicentrismo. E a repercussão extrafísica que isso gera. Então, num campo de ECP2 ou de acoplamentário, quando vem assim, sabe aquele momento que acabou o curso, fica só você com você, e você começa a auscultar a energia e uma gratidão que você não tem palavras para falar. Você sabe que não foi você, como Epicom, que aquilo é muito maior. Não tem como, entende? Porque você sabe que não são os seus talentos aquele. Você não tem aquele nível de paciência e nem aquele nível de fraternidade. Mas aquilo foi uma equipe por trás de você, né? E que aquela equipe depende de você até um certo ponto, porque ela precisa desse corpo aqui denso, né? E de um bom pensamento naquele momento, ou de um bom direcionamento, pelo menos, né? De uma boa intenção e de um bom discernimento. É isso que eles precisam, né? Então, vale a pena fazer força. Depois, quando você tem essa sensação, você fala, caramba, pode cair o mundo, vamos embora, né? Se tem um monte de... Se essa Equipex está por trás, por que não? Vale a pena? Vou escrever mais, vou apresentar mais verbete. Vamos ver o que é isso de pré-Epicom. Eu também posso. Vamos entrar na fila, não é isso? Queria te fazer uma pergunta. Dentre as condições que inviabilizam o epicentrismo, na sua observação, qual é a mais crítica e qual é a mais frequente? A mais crítica são questões psiquiátricas. Essa eu acho que é a grande questão assim, de não conseguir adentrar no epicentrismo consciencial. Eu não falo nem a nível de conselho de Epicons, eu vejo que como liderança ou elder evolutivo, porque realmente a questão da psiquiatria pega, tá? A pessoa ela é muito mais vulnerável, por mais que ela tome todos os seus cuidados, né? Então ela se torna mais vulnerável. Então isso eu acho que é um fator que nessa vida a pessoa tem que ralar bastante para tentar equilibrar-se e manter-se assim. Isso não quer dizer que ela não desempenha papéis de liderança. Entende? Isso vai depender, e olha só, consciência é complexa. Eu já vi casos da pessoa conseguir, tem filmes sobre isso, né? Da pessoa conseguir alinhar, né? Então, olha só, o que eu falei aqui é uma primeira hipótese, né? Mas a consciência é complexa, tanto para a recuperação quanto para a patologia, né? E a outra questão que mais acontece é vaidade. Orgulho. Então, a pessoa achar que, sabe, ela usar muito do arrogo, achar que, de algum modo, sabe, a vaidade, no sentido de... Ela seduz as pessoas
Mas olha só, a sedução que eu estou falando é aquela sedução crassa, que tem uma intenção anticosmoética do lado, e às vezes a pessoa não está consciente disso. Ela não vê isso. Então, eu acho que esses são, talvez é o que eu mais vejo, assim. E o orgulho de não conseguir, assim, trocar feedbacks. A pessoa só dá feedback. Ela não ouve feedback. Não ouve, né? Então, é aquela coisa, não, já sou, como é que é isso? Ou a pessoa queixosa, sabe? Então, ela só fica se queixando da realidade dela, dos outros, dos grupos, dos conflitos, mas também ela não faz muita coisa. Ela só, né? Então, isso são dificultadores. Eu vejo que tem muitos talentos. Muitos talentos. A questão é o que nós estamos fazendo com todos esses talentos, né? Se a gente ficar voltados para os trafares, aí entra nisso tudo que eu falei, né? Bem, gente. Lilian, a gente tem só meio minuto. Você quer falar uma coisa para sintetizar a sua tertúlia? Alguma frase, alguma questão? Gostaria, assim, de motivar as pessoas a usarem mais, a encararem mais de frente os seus trafores, a assumirem, fazer essa assunção dos trafores. E também pensarem, por que não pensar no epicentrismo consciencial? Por que não? Isso faz parte da nossa jornada, né? Então, eu gostaria de compartilhar isso. Então, eu vejo assim, se eu conseguir chegar como Epicom, eu vejo que qualquer um consegue, entende? Todo mundo tem isso. E a questão é, vamos valorizar os trafores, e além de valorizar, eu vejo assim, dê resultados, se mostre, seja produtivo, retribua os aportes. Mesmo que você ache os mínimos que seja, retribua. É isso que eu gostaria de comentar. Tá bom. A gente que agradece demais você pela sua bela exposição e pelo tema também, que é bem importante para todos, né? Como você falou. Rosa, pode. O Conselho de Epicons hoje, ele está pensando num comunicado a toda a CCCI de quais vão ser os critérios mais atualizados para aquela pessoa que se interessa em ser Epicom. Esse comunicado está sendo finalizado, provavelmente em dezembro ou mais tardar janeiro, fevereiro, vai ser lançado a todos. Tá? Então, isso não é só para quem está em Foz ou algo assim, é para todos. E que há possibilidade tanto da heteroindicação, que é do próprio Epicom ser o olheiro, né, desses trafores, como de autoindicação. E a pessoa que quer se autoindicar tem lá os critérios, né, e com a sua própria autoconscienciometria, autoconsciencioterapia, ela vê se está nesse nível que ela quer se expor, e aí tem todas o processo, né, tem toda essa manutenção. Então, é essa que é a nossa ideia como Conselho de Epicons. A gente quer expandir isso, né, essa questão dessa liderança parapsíquica, a questão do próprio epicentrismo consciencial, que é o início da questão da interassistência. Tá ótimo. A gente agradece mais uma vez, né, as informações valiosas aí para toda a comunidade. A gente aguarda novos verbetes, né, seus. A gente sabe que tem aí alguns aí sendo elaborados, né? A gente agradece a presença de todos vocês, pelas perguntas, pelas energias, aos teletertulianos também, que colaboraram muito com as perguntas, né, com a presença virtual deles, que é uma forma de mandar energia para a gente também. A gente aguarda todos vocês, a gente convida, né, que todos os dias a gente tem tertúlia de 12h30 a 2h30 da tarde, e é bem importante a presença de todos vocês, porque são vocês, junto com o verbetógrafo do dia, que dinamizam aqui a nossa tertúlia, né? Então, a gente aguarda sempre vocês diariamente aqui. Fala. Isso. Tá bom. Então, a gente passa então para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Hoje tivemos 21 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Teremos também os seguintes recados. A Miriam sobre imersão em ectoplasmia, a Ieda, Fórum da TENEPS, a Viviane, a complementar. E antes a Dalva vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Em nome do programa Amigos da Enciclopédia, estou aqui mais uma vez para agradecer a todos que estão nos apoiando e fazer o convite para quem tiver interesse em ajudar o programa. Serão bem-vindos.
Pessoal, é através da sua ajuda que conseguimos dar continuidade nas atividades do tertuliário, holociclo e holoteca, e também para sustentação na produção da enciclopédia da Conscienciologia. Além de ajudarmos financeiramente essas estruturas, parte deste recurso é destinado para a compra de dicionários, livros e periódicos. O aluno, ao fazer adesão ao programa, ele também terá seus benefícios. Vou citar alguns. Ele poderá acessar a Holoserve, que terá acesso a todos os livros, o site de pesquisas da enciclopédia, e poderá também realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. Tem também uma ferramenta que é a verbetomática, onde você vai poder pesquisar sobre todos os verbetes, e quem tiver interesse em fazer um verbete também será uma ferramenta ótima. Mais informações sobre valor e formas de pagamento podem entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso Imersão em Ectoplasmia, que é um curso da Ectolab em parceria com o CAEC, onde nós procuramos desenvolver a ectoplasmia interassistencial. Dentro deste curso, nós fazemos através de oficinas ou estimulações a auriculoacupuntura para desenvolver o parapsiquismo, cursos de campo, a própria dinâmica interassistencial da paracirurgia. Temos também um laboratório de eletrossomatografia para poder dar um diagnóstico como é que está o desenvolvimento ectoplasmia interassistencial de cada aluno. O curso acontecerá de 18 a 20 de março de 2016, aqui em Foz do Iguaçu. Aguardamos vocês até lá. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o 11º Fórum da TENEPS e o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas, que acontecerá do dia 18 a 20 de dezembro de 2015, com a temática Teática Tenepsológica. Maiores informações pelo telefone 45 3525 2652, recepção CAEC. Você também pode entrar em contato pelo site www.caec.org.br e também pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome do CAEC, convido para o curso Acoplamentário, que ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, com a temática Saúde Consciencial. Os EPICONs desse curso serão Alexander Steiner e Everaldo Bergonzini. Quem tiver interesse, entre em contato pelo Facebook do Acoplamentário, só digitar essa palavra, ou no próprio CAEC. Vocês já receberam, né, o e-mail e o telefone, 3525-2652. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Intervenção Espacial Cosmoética. A especialidade é para reurbanologia, a verbetógrafa será a professora Paula Souza. Agradecemos a presença de todos, tenham uma boa tarde e obrigada pela atenção mais uma vez.